A paz do Senhor Jesus, hoje vamos para o dia 27 de leitura da palavra e hoje vamos ler no livro de Êxodo, do capítulo 37 até o capítulo 38. Então eu já peço que você pegue a sua Bíblia e me acompanhe ou apenas ouça e medite na palavra de Deus. Capítulo 37. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro, e pôs os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar a arca. Fez também o propiciatório de ouro puro. O seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez, nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de um lado e o outro na extremidade do outro lado. De uma só peça com o propiciatário fez os querubins, nas 2 extremidades dele, e os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1,5 côvado. E cobriu-a de ouro puro e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também ao redor uma moldura da largura da mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam em seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. Fez também os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos, as suas colheres, as suas tigelas e as suas taças em que se haviam de oferecer libações. Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida, fez este castiçal, o seu pedestal e as suas hastes, os seus copos, as suas maçãs e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 hastes do castiçal de um lado dele e 3 do outro lado. Numa haste estavam 3 copos do feitio de amêndoas, uma maçã e uma flor, e na outra haste 3 copos do feitio de amêndoas, uma maçã e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos do feitio de amêndoas com as suas maçãs e com as suas flores. E havia uma maçã debaixo de 2 hastes da mesma peça, outra maçã debaixo de 2 hastes da mesma peça, e mais uma maçã debaixo das 2 hastes da mesma peça. Assim se fez para as 6 hastes que saíam dele. As suas maçãs e as suas hastes eram da mesma peça, tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe de ouro puro 7 lâmpadas com os seus espevitadores e os seus apagadores. De 1 talento de ouro puro fez o castiçal e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de acácia, de 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura era quadrado, e de 2 côvados a sua altura, dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu-o de ouro puro, a parte superior, as suas paredes ao redor e as suas pontas. E fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa e dos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para neles se colocar os varais e com eles levá-lo. E os varais fez de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro, qual obra do perfumista. Capítulo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura. Era quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas dos seus 4 cantos, da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu-o de cobre.
Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros, todos esses pertences fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, em forma de rede, na sua cercadura, embaixo, até ao meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais, e fez os varais de madeira de acácia, e os cobriu de cobre, e pôs os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles levar o altar, fê-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado do ocidente, cortinas de 50 côvados. As suas colunas, 10, e as suas bases, 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado leste, ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados. As suas colunas, 13, e as suas bases, 3. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados. As suas colunas 13 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. O revestimento dos seus capitéis era de prata, e todas as colunas do pátio estavam cingidas de prata. E a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, de azul, púrpura, carmesim e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura, na largura, de 5 côvados, conforme as cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata e o revestimento dos seus capitéis, e as suas molduras também de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas por intermédio de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés, e com ele Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, engenhoso artífice e bordador em azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme ao ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. 1 beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário. De todo aquele que passava aos arrolados, da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário, e as bases do véu, para as 100 bases 100 talentos, 1 talento para cada base. E 2.775 ciclos fez os colchetes das colunas, cobriu os seus capitéis e os envolveu de molduras. E o cobre da oferta pesou 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre, grelha de cobre e todos os utensílios do altar. E as bases do pátio ao redor, as bases da porta do pátio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao redor. E terminamos aqui a nossa leitura de hoje. Amanhã daremos continuidade, permitindo o Senhor. E a paz do Senhor Jesus, e até amanhã.